Boa noite, vocês que têm nos acompanhado no canal, que têm acompanhado os nossos cultos. Que Deus possa estar te abençoando, falando poderosamente ao coração de vocês nesta noite também, ok? Então, através deste vídeo, continuando o nosso estudo da carta aos Romanos, hoje no capítulo 13, na sequência do texto que nós paramos, do capítulo 13, versículo 8, até o final do capítulo, então, gostaria de falar com vocês sobre esse trecho, ok? Então eu gostaria, antes de mais nada, orar junto com vocês, buscando da presença de Deus, da revelação do Espírito Santo, para que possamos mais e mais aplicar da palavra dele sobre a nossa vida. Se você puder agora, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, vem derramar do teu poder sobre a nossa vida, trazendo e manifestando, trazendo a revelação e manifestando a tua graça sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Queremos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Vem falar conosco por esta mensagem. Vem nos ensinar, vem nos admoestar, vem nos corrigir, Senhor. Em nome de Jesus, queremos crescer, buscar a tua presença, buscar, Senhor, pelo teu Espírito, realmente transformação em nossa vida. Então, em nome de Jesus, vem sobre nossas vidas através dessa mensagem, Senhor, edificar o teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, então, conforme eu havia dito, então, Romanos capítulo 13, versículo 8, ok? Então, versículo 8 até o versículo 14. Vamos seguindo parte a parte, conforme o nosso costume, dentro do possível, mas se não, nós vamos finalizar mesmo no capítulo 14, ok? No versículo 14. Vamos lá então. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Então percebam o que o texto vem nos falando. Não devemos dever nada a ninguém, coisa nenhuma, coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, de início nós podemos definir que devemos evitar dívidas, devemos evitar situações em que estejamos devendo para as outras pessoas. Talvez você se pergunte aqui a respeito de compra parcelada, por exemplo. Compra parcelada, eu estou devendo, não estou devendo, como que é a situação? Com certeza a gente está devendo, se a gente não terminou de pagar, com certeza a gente está devendo. Mas o que é importante nós entendermos são dívidas, principalmente dívidas descontroladas. Dívidas aonde, até porque parcelamento na época não existia, ok? Na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo, não existia parcelamento. Então nós precisamos contextualizar essa ideia. Mas, de qualquer maneira, nós não podemos viver de empréstimo em empréstimo. Lógico que existe um planejamento. Dentro até de uma perspectiva financeira, qualquer tipo de empréstimo não é bom. Lógico. Mas dentro de uma necessidade, lógico que planejado, estabilizado, eu posso fazer um empréstimo? Tá, não é o ideal, mas pode-se fazer um empréstimo. O ideal mesmo é não dever nada a ninguém, pois sempre nós temos entendido que estamos embutindo juros em empréstimos. Isso é óbvio. Tá? Então nós precisamos entender isso e buscar compreensão disso para que nós, até mesmo revelação pelo Espírito, para nós evitarmos isso. E também buscarmos organização. Ok? Mas aqui a essência do texto não está falando só da parte financeira. Principalmente ele vem falando sobre o amor. O contexto daqui em diante ele está falando do amor ao próximo, do amor ao reino, do amor a Deus e etc. Porque tudo está embutido nesta ideia do amor. Agora, a segunda parte do versículo que nós já lemos então, ele diz, exceto o amor. Ou seja, podemos dever ao outro exceto o amor. Então devemos dever às outras pessoas. O que ele está querendo dizer? Que nós devemos amar ao próximo, que nós devemos derramar deste amor sobre as pessoas. Então ele diz, exceto o amor
com que vos ameis uns aos outros. Então a essência do cristianismo está no amor. Nós precisamos entender isso. Primeiro de tudo, amar a Deus acima de qualquer circunstância, acima de qualquer padrão humano ou em outro tipo de padrão, mas nós devemos colocar acima de todas as coisas o nosso amor para com Deus, consequentemente, a nossa obediência para com Deus, ok? Então, seguindo a ideia aqui, nós devemos depois de amar a Deus acima de todas as coisas, nós devemos começar a amar as pessoas. Amar as pessoas não é amar os nossos próximos apenas, amar aos nossos familiares apenas, amar nossos amigos apenas, mas amar também os nossos inimigos, como Jesus colocou como padrão. E amar os nossos inimigos é principalmente desejar levar o reino de Deus ao conhecimento e posteriormente que essa pessoa possa fazer parte do reino de Deus também, ok? Então devemos proporcionar circunstâncias em que as pessoas possam ser conduzidas, levadas até o reino de Deus, qualquer que sejam estas pessoas, ok? Vamos lá então, versículo 9 na sequência. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Algo aqui importante que nós precisamos entender, não é porque o apóstolo Paulo está citando 4 dos 10 mandamentos, que ele está trazendo de volta a prática dos mandamentos segundo a lei de Israel. Dentro de um contexto, inclusive, que nós já trabalhamos em outros dias, em outras mensagens referente a Romanos, capítulos de Romanos, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo ele não está resgatando a lei de Israel. Tá? Carta aos Gálatas, ele fala muito bem a respeito disso, que a lei ela deixa de ser necessária quando vem Jesus. Tá? Trocando em palavras mais simples, só para nós entendermos, não vou entrar em aspecto teológico aqui, ok? Então nós precisamos entender que Paulo não está devolvendo a lei para a nossa vida cristã, mas aqui existem princípios dentro da própria lei. E isso é importante nós entendermos, porque isso não muda, isso é imutável, a direção de Deus para nossas vidas. Então, quando ele diz não adulterarás, o princípio do adultério, sobre adultério da lei, continua valendo. Né? Também não matarás, também ele diz aqui não furtarás, não cobiçarás. Então, ele está citando uma sequência de fatos aqui, e ele diz que qualquer outro mandamento que venha, que seja citado, que seja despertado, que seja levantado, então tudo se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo, ok? Então nós devemos entender que nós devemos buscar entendimento espiritual e também na prática, no nosso dia a dia, de que toda a lei se resume em amarmos a Deus e amarmos ao nosso próximo, como se fosse o próprio Jesus, ok? Então, se nós amamos o nosso próximo, nós não adulteraremos. Se nós amamos o nosso próprio, não mataremos. Se nós amamos o nosso próximo, nós não o furtaremos. Se nós amamos o nosso próximo, nós não cobiçaremos nada que é do nosso próximo. Ok? Então é nisso que ele está citando, que toda a lei ela se resume neste mandamento de amarmos ao nosso próximo. Ok? Então, seguindo aqui, versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. Então, é o resultado daquilo que nós falamos no versículo 9. Ok? Todo mandamento, se nós amarmos o nosso próximo, ele não vai gerar mal para o nosso próximo. É isso que o versículo diz. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ok? Então, com isso, mais uma vez, reforçando essa ideia, o apóstolo Paulo não está devolvendo a lei
como propósito e meio de vida de um cristão. Ele só está citando que quando nós amamos, nós estamos cumprindo toda a lei. Ok? Isso é o fundamento para nós entendermos. Consequentemente, se estamos amando, nós estaremos agradando a Deus. Ok? Entenda isso. Vamos lá. Seguindo o versículo 11 agora. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É importante, ao lermos textos bíblicos, lembrarmos que o texto original ele não foi escrito como nós o vemos na nossa língua. É lógico, não foi escrito na nossa língua, mas quando traduzido e chegado a nós, o que eu quero que você entenda é que nós temos o acesso dele dividido em capítulos, posteriormente dividido em versículos. Então, quando eu vou lendo com vocês, eu estou seguindo versículos, em alguns momentos capítulos. Mas é importante entender que o contexto do livro, a dinâmica da escrita do apóstolo Paulo, ela não está dividida desta maneira. Apesar que muitas vezes aquele que dividiu em versículos, ele pega a dinâmica do assunto e então divide parte lá, parte cá, para que a gente possa entender melhor essa mudança de assunto, ou mudança de raciocínio, mudança de pensamento, mas não é sempre, tá? A existência dos versículos é para facilitar o nosso estudo, a nossa meditação, para nós decorarmos melhor textos bíblicos, ok? É uma ajuda que a teologia nos trouxe, vamos chamar assim. Não é a teologia que nos trouxe, foi um estudioso que nos trouxe, mas vamos citar dessa maneira só para entendermos por enquanto. Ok? Então, repetindo aqui. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Percebam que ele, como eu já disse, ele não está citando a lei como algo que está de volta para o cristão, mas é algo que fez parte do propósito de Deus e é transposto por uma nova aliança, muda de uma velha para uma nova aliança através de Cristo Jesus, e nós, como igreja, não dependemos mais da obediência à lei, da guarda da lei, para sermos justificados ou mesmo salvos. Mas mesmo assim, ele diz que o cumprimento da lei é o amor. Ele está fazendo um vínculo que, se nós desejamos, então, seguir a lei, nós devemos amar. Porque, na verdade, se eu obedecer apenas a mandamentos, eu não amo. Mas, na verdade, se eu amo, eu obedeço aos mandamentos. Ok? Então, a prioridade não são os mandamentos. Mas vamos lá. Então, ele vem nos chamando a entendimento de que nós conhecemos o tempo. Nós sabemos do tempo. Por quê? Porque Jesus começa a falar sobre este tempo. E ele diz, já é hora, já chegou o momento de vos despertardes do sono. Sono seria se nós continuássemos presos aos mandamentos. Mas, na verdade, agora, vivendo o amor, nós estamos sendo despertados deste sono. E agora enxergando verdadeiramente à luz do dia aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, entenda o seguinte, é necessário, como diz, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Percebam que o apóstolo Paulo está falando isso aos cristãos de Roma, que tinham lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos de cristianismo. E com certeza, conforme o tempo passa, nós estamos realmente mais perto de quando nós, comparando quando nós cremos, né, em Cristo Jesus. Então o tempo está passando e não dá para continuar dormindo, não dá para continuar preso em uma religiosidade, em uma dinâmica religiosa, onde isso não acrescenta nada. Mas, ao contrário, nós devemos viver aquilo que acrescenta a nossa vida espiritual. E o que é isso dentro do contexto? Nós vivemos este amor, nós amarmos uns aos outros, ok? Isso é o que nós precisamos entender como despertamento
deste sono. A nossa salvação, como a própria carta aos Romanos nos diz, que a salvação é por fé na obra redentora de Jesus e não em obras. Então, por mais que eu me esforce em praticar a lei, isso não me fará salvo. Isso não me leva à salvação, mas isso diminui o tempo em que nós talvez estejamos sofrendo, passando por circunstâncias que não desejaríamos, mas isso tudo reverte a algo circunstancial, a algo que não necessariamente vai levar toda a nossa vida ou toda a nossa existência, né? Na Terra talvez leve, mas na nossa existência eterna com certeza não vai levar para a eternidade esse peso de sofrimento por causa de levar o Evangelho às pessoas, ok? Bom, vamos seguindo aqui. Repetindo o versículo 11 então. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, ok? Vamos seguindo? Versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então devemos abandonar as características, as obras daqueles que não são da luz, das obras das trevas, como ele cita. Aqueles que são das trevas são aqueles que não conhecem a luz, com certeza. Ele faz um tipo aqui, ele propõe uma ilustração para nós aqui, citando a questão da noite e do dia. Então, ele diz, vai alta a noite, ou seja, a alta já está a noite já está na madrugada, né? Já está quase para raiar o dia, é isso que ele está dizendo. E vem chegando o dia, quer dizer, vai raiar o dia. Então deixe as obras ocultas, deixe as questões de pecado, deixe as características de pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus verdadeiramente e comece a viver aquilo que Jesus pediu para ser vivido. É um alerta para todo cristão que nós devemos viver o cristianismo em verdade, na essência daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar e naquilo que todos os apóstolos também ensinaram. Uns deixaram registrados para nós, né? Fizeram um registro para nós, no caso o apóstolo Paulo, o apóstolo João e etc. Todos na Bíblia. Agora, nós precisamos entender que nem só porque não ficou registrado que os outros apóstolos que não são citados na Bíblia não ensinavam isso, com certeza ensinavam. Eram seguidores de Jesus. Então nós devemos viver este evangelho, devemos viver, buscar a prática, buscar ler a palavra, movidos pelo amor, primeiro a Deus, segundo ao próximo, mas nós, movidos por este amor, devemos buscar praticar a palavra de Deus, pois só isso produzirá convicção nas pessoas. Só isso fará com que as pessoas conheçam verdadeiramente a Jesus. Isso manifestará o reino de Deus em nossos corações. Isso trará forte convicção no coração dos incrédulos de que realmente Jesus tenha operado, tenha ativado a nossa vida espiritual, ok? Então devemos abandonar as obras das trevas e nos revestir. Revestir fala de lançar uma nova veste, mas para você se revestir, lançar uma nova veste, você precisa abrir mão da veste antiga. Não dá para ficar vestindo roupa sobre roupa, né? Porque daqui a pouco está com um volume de roupa absurdo, lógico que figuradamente dizendo. Então, para eu trocar de roupa, ninguém pega a roupa suja e veste uma roupa limpa por cima. Então, ele tira a roupa suja, as obras das trevas, e coloca sobre si as obras da luz, as armas da luz. Como diz, revistamos-nos das armas da luz. Mais 2 versículos, terminamos então o nosso conteúdo. Vamos ver aqui. Versículo 13. Então, andemos dignamente. Olha a sequência do que nós já estamos falando. Que aquele que busca realmente agradar a Deus, aquele que busca realmente deixar as obras das trevas e revestir-se das armas da luz, ele deve andar dignamente. Dignamente segundo o reino de Deus e não segundo o seu próprio pensamento.
Nós não podemos caminhar segundo o nosso próprio pensamento. Lembrando do que a própria palavra de Deus diz, que o nosso coração ele é corrupto, ou melhor, desesperadamente corrupto. Então, se não estivermos sendo realinhados pela ação do Espírito Santo, tendo a nossa mentalidade transformada por esta ação, não adianta. Não adianta, nós vamos estar achando que estamos servindo a Deus, mas na verdade estamos nos enganando. Então o que eu preciso? Andar dignamente. Como diz aqui, olha, andemos dignamente como em pleno dia. Ainda não é pleno dia, mas nós devemos andar como se já fosse pleno dia. Não em. E aqui ele diz agora, ele vai começar a trazer algumas coisas, não todas as coisas, mas algumas coisas que o cristão deve evitar, ok? Então, como em pleno dia, não em orgias e bebedices. As duas palavras, elas remetem à questão de bebedice. Mas a primeira palavra, orgia, ela está muito relacionada à prática religiosa, onde a pessoa se consagra a uma entidade religiosa, mantendo relações sexuais misturadas, né, com comida, com bebida, isso tudo está interrelacionado. Tudo porque não é a comida, não é a bebida, não é a prática sexual, mas é a consagração para tal. Talvez você fique pensando assim, mas quando eu faço as minhas festas, eu não me consagro a demônio nenhum, a entidade espiritual nenhuma, a Deus nenhum. Mas muitas vezes indiretamente isso remete àquilo que Deus desaprova. Então, no caso, por exemplo, do ato sexual, Deus não aprova o ato sexual fora do casamento. É importante entendermos, ao contrário do que muitas vezes a tradição religiosa nos ensinou, de que sexo é pecado, sexo não é pecado. O sexo fora do casamento é pecado. Então nós precisamos focar isso, entender isso. E procurar compreender realmente, se queremos agradar a Deus, procurar entender que se qualquer tipo de relacionamento sexual com bebidas, com comidas que gerem um afastamento de Deus, isso não provém de Deus. Ainda que gere uma satisfação humana, isso não glorifica a Deus. Então, consequentemente, cedo ou tarde, remete ao pecado, nos conduz até o pecado. Percebam que ele diz, andemos dignamente. Então a questão não é o que fazemos, mas é por que fazemos. Então devemos andar de maneira digna. Não importa o que façamos, mas devemos procurar fazer de maneira digna, de maneira correta, de maneira conforme Deus aprova. É isso que nós devemos focar e não simplesmente ficar preocupados. Posso fazer isso? Não posso fazer aquilo? Não. Eu preciso desejar agradar a Deus, ok? Então ele diz, não em orgias e bebedices, tá? Não em impudicícias, não em impudicícias. A palavra impudicícias, ela vem da palavra koité, no grego, que remete à cama, pecados de ordem sexual, aonde não fala de motivação, mas do ato em si, ok? Então, a impudicícia está se referindo a isso. Agora, depois ele diz, não em impudicícias e dissoluções. Dissolução são pecados de ordem sexual, mas de ordem de motivação, ok? A palavra dissolução vem do grego azeugeia, que significa luxúria, excesso, lascívia, libertinagem ou caráter ultrajante. Existem outros significados, mas isso já nos é satisfatório para entendermos a raiz disso. Luxúria, por favor, luxúria não fala de luxo. Apesar de muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra luxúria, parece que traz a ideia de luxo. É de riqueza. Não está falando disso. Luxúria está falando de pecados de ordem sexual, tá? Então, quando ele percebam aqui, excesso, começa a falar de algo interior. Lascívia, aí fica mais claro. É todo pecado aonde nós causamos desejo
de ordem sexual sobre outra pessoa, do qual nós não conseguiremos ou não poderemos suprir de maneira digna esse desejo. Então, lascívia fala de motivação também. É um pecado? Sim, mas não é um pecado externo, mas sim inicialmente interno, onde eu tenho desejo de causar desejo, ok? Isso é pecado, isso se chama lascívia. Libertinagem também, não pela prática, mas pela motivação, ok? Caráter ultrajante, esse fica muito claro, porque é algo que vem de dentro da pessoa, o desejo por fazer coisas de ordem sexual que desagradam a Deus, ok? Então tudo isso deve ser evitado na vida do cristão. É isso que o apóstolo Paulo vem falando neste versículo especificamente. Daí ele diz ainda, não em contendas e ciúmes. Devemos evitar contendas e ciúmes, gerar discussões, gerar partidos, gerar problemas em que afastam as pessoas ao invés de unir as pessoas. Nós percebemos que ele vem falando no contexto do amor. O amor une, mas essas coisas separam. É isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos falando aqui, inicialmente, sobre praticar o amor, sobre não deixar de ter o compromisso de amar as pessoas, que podemos somente dever o amor às pessoas, então, na verdade, ele está dizendo que nós devemos evitar tudo aquilo que afasta, mas devemos buscar tudo aquilo que aproxima, e o que aproxima, no contexto, é o amor. Ok? E o último versículo, então, para nós, ele diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Quando ele usa essa expressão, revestir-vos de Jesus Cristo, o que ele vem falando para nós é o seguinte, que nós precisamos entender que o desejo de Deus é que a gente seja semelhante a Jesus Cristo. Na semana que vem eu vou voltar neste versículo trazendo uma ampliação do entendimento do que diz isso, ok? Então eu gostaria de recomeçar em cima desse revestir-vos. Mas vamos finalizar o versículo então. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, sejam semelhantes a Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A palavra concupiscência no grego, na língua original, epitumia, que significa desejo pelo que é proibido. Concupiscência da carne, desejo da carne daquilo que Deus desaprova. Então não devemos ser movidos por esses desejos dos quais Deus desaprova, mas nós devemos buscar os desejos que Deus aprova, ou seja, a vontade do Espírito. Devemos nos alinhar, ser conduzidos pela direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, em nome de Jesus, entenda isso, entenda essa verdade para a nossa vida, ok? Então, semana que vem eu venho falando então sobre o que significa revestir-vos. A gente pega o final desse versículo e faz a transição para o capítulo 14, ok? Então, neste momento eu gostaria de orar com você, junto com você, e para nós encerrarmos esta mensagem neste momento. Feche seus olhos se você puder agora. Querido Deus, em nome de Jesus, que venha sobre nossas vidas revelação, que venha sobre nós revelação e entendimento de tudo aquilo que foi falado e comentado aqui. Revela-nos sobre a importância do amor e revela a importância de sermos semelhantes a Jesus, abandonando as obras das trevas, abandonando os desejos da carne, abandonando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Pai, muito obrigado pela vida que o Senhor tem nos acrescentado. Derrama sabedoria, entendimento e revelação sobre todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, fica na graça e na paz. Até o próximo vídeo. Amém.